Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecimentos ao NEP pelo convite, num sábado de manhã, para a gente conversar um pouquinho sobre cirurgia minimamente invasiva em pediatria. Então, inicialmente, não há nenhum conflito de interesse a declarar e seguimos com o tema. Essa frase é bem interessante porque ela pontua que, para haver progresso, é necessário que mudanças aconteçam. E isso é bem visto em várias situações do conhecimento, não apenas do conhecimento em saúde. Por outro lado, nem todo progresso leva à mudança. Também nós temos exemplos disso. Se já está muito bem determinado que a melhor roda é uma redonda, querer inventar uma quadrada, você vai ter um retrocesso e não um progresso. Então, para isso, é interessante que, diante de toda mudança e de toda proposta de mudança, na realidade, não apenas se olhe para frente, mas se evite repetir erros do passado olhando para trás. Porque, às vezes, aquilo que está sendo proposto já foi proposto no passado, já viu que não funcionava, e aquela nova ideia, na realidade, não é uma nova ideia, né? É uma repetição de algo pretérito que pode levar a um erro. Então, ao longo de toda da construção do conhecimento, não apenas o conhecimento em saúde, é natural que nós estejamos a todo momento questionando o presente em busca de melhorias, mas sempre olhando para o passado para construir um futuro melhor. Quando se fala em inovação, sempre algo que começa a ser implementado, tem um número pequeno de pessoas que implementam, que são os inovadores, depois aqueles que vão adotar de forma mais precoce, chamados visionários, até que chega um momento em que você já tem uma maioria que passa a adotar. É natural também que, diante de todo o avanço tecnológico ou de nova ideia, sempre haja um grupo de pessoas que resistem às implementações daquilo que é novo. Mudar não é uma ação fácil. A tendência do ser humano é acomodar-se diante daquilo que já faz, e a mudança sempre é algo que exige de cada um de nós. A implementação também de uma nova tecnologia, se costuma dizer, ou de um novo conhecimento, se costuma dizer que há um ponto de virada em que, na medida em que esse novo conhecimento realmente se torna benéfico, né, principalmente em saúde, ele passa a ser adotado por uma quantidade significativa de pessoas, e aí sim ela entra dentro do mercado e passa a se tornar realmente efetivo. Diante de uma efetividade demonstrada pretérita, ele passa a se tornar realmente uma realidade no mercado. Quando se fala em cirurgia, sempre se tem aquela visão da agressão, né? O famoso trauma cirúrgico. Todos vocês que já tiveram aulas de cirurgia de alguma forma já conhecem esse termo, trauma cirúrgico. E durante muito tempo havia necessidade de se realizar incisões amplas, ou seja, promover um trauma cirúrgico maior, porque um dos preceitos de segurança do procedimento cirúrgico é a visualização adequada. Se você não estiver visualizando bem aquilo que você está fazendo, é natural que a segurança seja comprometida. Então, para que se enxergasse bem o campo cirúrgico, o conceito que vigorou durante muito tempo era de se realizar grandes incisões. Então, havia sempre esse aforismo, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. No entanto, há outro modo de se ver bem, dessa forma, prover também segurança, sem necessidade de uma grande incisão, e aí é que surge o conceito de videocirurgia. Através da insuflação de gás, principalmente CO2, dentro da cavidade abdominal, ou da cavidade torácica também, ou de outras cavidades em que, por vezes, não há necessidade de insuflação de gás. A introdução de uma ótica permite a magnificação da imagem, a visão com segurança e, portanto, a realização do procedimento.
Esse conceito de endoscopia, né, vem do grego, de observar dentro cuidadosamente, e a primeira pessoa que propôs utilizar algum instrumento para visualizar dentro de cavidade foi Hipócrates, com a utilização de espéculos que são extremamente similares aos espéculos usados até hoje para visualização de estruturas através do ânus, né, no reto baixo. Depois isso evoluiu para profissionais que passaram a propor a visualização através da luz solar. Esse Júlio Aranz, inclusive, na época, ele foi censurado pela universidade porque ele estava promovendo uma curiosidade indevida, né, querendo inventar coisas. Depois, em 1706, dentro da história da videocirurgia, surge o conceito do trocar, ou do trocarte, né, que é das três faces da lâmina, que são estruturas que eram introduzidas no abdômen, na época, apenas para evacuação de conteúdos, que depois passaram a ser utilizados na videocirurgia para a introdução de instrumentos. E depois, com a evolução em relação à luz, passou-se a utilizar a vela como uma luz para iluminar cavidades, depois lâmpada de querosene, até que Thomas Edison inventou a luz incandescente, e a mesma, obviamente, passou a ser utilizada para tal. Em 1900, George Kelly fez as primeiras observações, na época chamadas de celioscopia, né, em animais, utilizando instrumentos de ótica para visualizar dentro de cavidades. Ele realizou também os primeiros casos em humanos, mas não chegou a publicar, e o Hans Christian, em 1910, publicou as primeiras observações dentro do tórax e dentro do abdômen humanos de estruturas através de óticas. De tal sorte que em 82 e 85 foram realizadas aí, respectivamente, as primeiras apendicectomia e colestectomia laparoscópica, ainda sem a utilização da vídeo, em que o cirurgião olhava pela ótica diretamente. E em 1987, Philippe Mouret realizou a primeira colestectomia em adultos, utilizando já a conexão dessa ótica com o equipamento de vídeo laparoscopia. Na videocirurgia pediátrica, tudo é muito recente, se a gente pensar em história médica. Então, nós temos aí, durante 20 anos, uma evolução significativa da videocirurgia pediátrica e a utilização mesmo em videocirurgia neonatal. Para aqueles que já conhecem e para os que não conhecem, só lembrando que o procedimento de videocirurgia utiliza, seja em adulto, seja em criança, essa torre, digamos assim, de equipamentos, onde é possível se observar em cima a tela, que cada vez mais tem uma resolução melhor para a visualização das estruturas. Aí, abaixo, na torre, vocês vão ter o sistema de câmera para recepção e processamento de imagem, a fonte de luz, que vai transmitir a luz pela câmera, pela ótica, para que seja visualizado melhor, o sistema de insuflação de CO2 com controle de pressão e fluxo. A torre em si é a mesma usada em criança e em adulto, naturalmente com ajustes de insuflação distintos, inclusive de acordo com a faixa etária. Mas em criança, as incisões já não são pequenas, então há necessidade, mesmo em criança, de procedimentos por videocirurgia. Aqui vocês observam um lactente submetido a uma cirurgia de refluxo gastroesofágico e a realização de uma gastrostomia por dificuldade de alimentação, por distúrbio de deglutição grave, relacionado à neuropatia. Nesse caso específico, foram usados 2 trocartes de 5 milímetros e 3 de 3 milímetros. Mas isso realmente era necessário? Ou será que até somando os tamanhos dos trocartes e fazendo uma incisão única não seria melhor? Então, essa dúvida ela já não existe mais, porque foi sanada pela própria física. A morbidade de uma incisão cirúrgica, ou da própria cicatriz, ou seja, o potencial de complicações de uma incisão cirúrgica, como dor, infecção, deiscência, ele é proporcional à tensão. E a tensão é proporcional ao quadrado da extensão da ferida. Então, quando nós utilizamos pequenas incisões no lugar de uma grande,
essas pequenas incisões, depois que você soma os cálculos aí de tensão, você vai ver que o nível de tensão global ele é menor do que se você fizer uma única incisão grande. Essa única incisão grande ela vai promover uma tensão maior e, naturalmente, maior morbidade, ou seja, maior dor, maior risco de infecção, maior risco de deiscência. Portanto, o primeiro conceito é que os benefícios da videocirurgia, também em criança, não apenas em adulto, não são meramente estéticos. Então, não é apenas uma questão de trocar tamanhos de corte. Esses pequenos tamanhos, eles são benéficos para o paciente. Há um aforisma já de longa data que diz que o cirurgião pediátrico é como se fosse um relojoeiro. Ele desenvolve a arte de trabalhar com precisão em pequenos espaços e em delicadas estruturas. Se a gente observar o próprio relojoeiro, na realidade, ele já usa um mecanismo de ampliação de imagem. E aí é que vem a história da videocirurgia, porque, no final das contas, nós estamos seguindo exatamente o relojoeiro e usando uma estrutura, um equipamento, que é a ótica, para ampliar melhor o que está se vendo e evitar a realização de grandes incisões. A ampliação de imagem promovida na videocirurgia possibilita a visualização adequada das estruturas, mesmo em pequenos espaços, como nesse vídeo aí mostrado, de uma ressecção de uma lesão no polo superior do rim. Para realizar os procedimentos em videocirurgia pediátrica, principalmente em lactentes, naturalmente você precisa de equipamentos próprios. Então, se você for usar equipamentos de adulto para operar um bebê, por exemplo, obviamente isso não vai dar certo. Ou mesmo uma criança usar equipamentos utilizados pelo pessoal da bariátrica de adulto também não vai funcionar, porque ergonomicamente é muito ruim para você operar e não vai ter sentido. Então, você precisa de equipamentos próprios para operar, principalmente lactentes. Então, aí você tem, no adulto se usa usualmente equipamentos de 5 ou 10 milímetros de comprimento de 36 e 42, e nós usamos, por vezes usa 10 milímetros em adolescentes, mas nas crianças, e principalmente lactentes, você vai usar 5, 3 milímetros, e nos lactentes comprimento de 20 centímetros. Aí, na foto à direita de vocês podem ver o comparativo do tamanho da extensão do comprimento do instrumento, comparado, por exemplo, com o cabo de bisturi, que é bem menor, comparado às pinças de adulto. Então, na videocirurgia, você vai ter menor incidência de aderências, porque naturalmente não tem a mão do cirurgião lá dentro pegando nas estruturas, então isso já está bem documentado que isso reduz a possibilidade de aderências pós-operatórias. A menor resposta metabólica ao trauma, melhor efeito cosmético, menor dor pós-operatório. Tendo menor dor e melhor resposta, você tende a alta mais precoce. A discussão de custo, na videocirurgia clássica, hoje em dia, ela já está tão bem determinada que o custo de implementação de compras de torres de vídeo já foi absorvido na medida em que essas torres são utilizadas pelos adultos e pelas crianças. Então, os resultados de benefício da cirurgia acabam fazendo com que o custo global seja menor. Como a cirurgia pediátrica é uma especialidade cirúrgica que não tem limites anatômicos, nós vamos ter a aplicação da videocirurgia também em vários sítios anatômicos pelo cirurgião pediátrico. E aí, desde período neonatal e até, já com a discussão sobre o feto, até o adolescente. Também afecções benignas, aneoplásicas e procedimentos eletivos ou de urgência. Então, dentro de todo o escopo da cirurgia pediátrica e da atuação do cirurgião pediátrico, a videocirurgia é aplicada. Aí com registro para os procedimentos envolvendo gastroenterologia, urologia e torácica. Então, vários procedimentos, esplenectomia, fundoplicatura, pieloplastia, nefrectomia, todos esses procedimentos são passíveis de serem realizados por videocirurgia, seja por videolaparoscopia ou por videotoracoscopia, naturalmente, se está se referindo ao abdômen ou ao tórax. Então, hoje é muito difícil ter algum procedimento que não seja possível realização por videocirurgia. A apendicectomia, talvez o procedimento mais realizado em urgência cirúrgica pediátrica, ela pode ser realizada por uma pequena incisão, com certeza. Mas aí
pacientes em que você tem uma apendicite em grau bem inicial, que seja bem magrinho, que você tenha realmente bastante certeza de que aquilo é uma apendicite em grau inicial, porque qualquer situação distinta disso, você acaba necessitando ampliar a incisão e começar a fazer abordagens mais agressivas. Dessa forma, a apendicectomia por videolaparoscopia, ela permite a realização não apenas das cirurgias para apendicite em grau inicial, como também as apendicites já com perfuração, com pus na cavidade e, obviamente, a realização intraoperatória de abordagem diagnóstica diferencial para outras doenças que não sejam apendicite. Então, de repente, chega lá e o apêndice é normal, com a ótica já dentro do abdômen, você consegue fazer todo o inventário da cavidade e avaliar se não tem algo relacionado ao ovário, se não tem algo relacionado a, por exemplo, um divertículo de Meckel associado. Isso já está bem documentado, então aqui uma revisão do Cochrane, né, sobre cirurgia laparoscópica e cirurgia aberta na apendicite em crianças, mostrando que há menor infecção de ferida, menor tempo de internação na videocirurgia, e é igual a dor no PO1, a incidência de abscesso intraabdominal e tempo para retorno a atividades. Então, a videocirurgia, e aqui fica como uma situação bem determinante disso, ela não pode ser aplicada em condições ou em situações clínicas de pacientes específicos em que possa vir a dar resultado pior do que a aberta. Isso não tem sentido. Ela tem que ser proposta em pacientes e até no intraoperatório, permanecendo, realizando por vídeo, desde que você tenha um resultado no mínimo igual e, de preferência, melhor para o paciente. Mas não pode, obviamente, ser pior. Aqui uma redução de invaginação intestinal também por videolaparoscopia, nesse caso, naturalmente, não responsiva à redução hidrostática, também evitando um procedimento com intervenção cirúrgica por grandes incisões. Aqui uma criança com divertículo de Meckel, 4 meses de vida, com sangramento importante, realizado a posição de 2 trocates de 3 milímetros e um de 5, através do qual se localiza o divertículo de Meckel. Nesse caso, é um procedimento videoassistido, porque depois você retira pela incisão de 5 milímetros o divertículo e a alça, e pela região umbilical você corrige externamente, porque a criança é muito pequena para introdução de grampeadores intraabdominais. Aqui, um testículo não palpável, a avaliação aí à direita, você vê deferente vasogonadal entrando no canal inguinal, normal, e aqui do outro lado, o testículo dentro do abdômen e a identificação aí com a pinça do testículo intraabdominal. Também, no passado, esses procedimentos de localização testicular eram feitos por laparotomias clássicas ou ampliação de anel inguinal, e também já de muito tempo é realizado por videolaparoscopia. Aqui também um outro bebê submetido à gastrostomia, introdução apenas da ótica, de 3 milímetros, de 3 milímetros pelo umbigo, e um trocar de 5 milímetros, através do qual o estômago é exposto, é feito a sutura na parede gástrica para a posição da sonda, e no final você tem só a incisão umbilical e a sonda saindo pela outra incisão de trocarte, também evitando intervenções mais agressivas. Na cirurgia de refluxo gastroesofágico, bem determinado também, vocês observam aí pela videocirurgia a observação dos pilares diafragmáticos, hiato esofágico, coisas que no passado você precisava de grandes incisões para poder chegar até essa região anatômica e identificá-la adequadamente. Isso hoje, naturalmente, não é mais necessário, porque é tudo realizado por videocirurgia. Aqui a esplenectomia, pacientes com anemia hemolítica evoluindo para sequestro esplênico. Também não há mais necessidade, na maioria dos pacientes, de realização de cirurgias amplas, subcostais, também é todo realizado por videolaparoscopia, e nesse caso, o baço é retirado em fragmentos, ele é ensacado com um dispositivo também bastante seguro, e ele é retirado em fragmentos por uma incisão de 1 centímetro. Aqui uma outra lactente, 9 meses de vida, uma outra situação muito característica da cirurgia pediátrica, em que você tem uma anomalia no retal, o ânus imperfurado, e nesse caso o reto chega na uretra ou na bexiga. A ligadura, então, é feita pela laparoscopia, entre o reto e a uretra,
e é feita a complementação da cirurgia pela abordagem endoanal. Então, essa aqui é uma criança, inclusive, já com colostomia, e que, a despeito disso, a consecução do procedimento por procedimento videolaparoscópico assistido. Aqui também uma outra situação também muito comum na prática da cirurgia pediátrica, que é a situação de megacólon congênito, ou doença de Hirschsprung. A maioria dessas crianças tem uma zona de transição baixa, então a cirurgia é feita toda endoanal, que seriam essas fotos mais inferiores, mas nesse caso específico, a criança tinha uma zona de transição alta, então você precisa liberar uma parte do cólon pela abordagem intraabdominal. Também no passado era necessária uma incisão abdominal, além da incisão perianal. Agora também, com a videocirurgia, você consegue liberar o cólon na porção intraabdominal por vídeo e terminar o resto do procedimento por abordagem endoanal. Aqui é o mesmo procedimento já concluído. Criança com cisto colédoco, em que se realiza a ressecção do mesmo com colestectomia e derivação biodigestiva, também possível de ser realizada apenas por videolaparoscopia, e também não mais necessitando de grandes incisões. Outra criança de 8 meses, um trocate de 5, 2 de 3 milímetros, com refluxo gastroesofágico secundário a uma rotação intestinal, que são liberadas as bandas congênitas que fazem semi-oclusão da região duodenal, também procedimento por videolaparoscopia. Dentro da cirurgia pediátrica urológica, que é um quadro clássico que a gente vê no dia a dia de crianças do sexo feminino, que apresentam micção normal, mas com perda urinária constante. Esse é um quadro muito característico de uma situação que é a duplicidade pielocalicial, com o ureter do polo superior se implantando pós saída da bexiga. Normalmente, aí essa pós-saída faz com que haja um gotejamento dessa urina que vem do polo superior. Nesse caso, o exame de DMSA mostrando que o polo superior é excluso, e a cirurgia é a ressecção do polo superior renal, ou seja, uma heminefrectomia polar, com a retirada do ureter até a sua entrada o mais próximo possível da região pós-trígono. Aqui, o detalhe cirúrgico, tá? O ureter normalmente ele é bem amplo nessa situação, chega às vezes a ser do tamanho ou próximo ao tamanho de uma alça intestinal, dependendo da idade da criança. Vocês observam na foto à direita que a parte superior do rim ela está meio esbranquiçada, ela é diferente porque ela não tem função, e você faz a ressecção também por videolaparoscopia, seja da heminefrectomia polar, seja da ressecção do ureter até a parte inferior do mesmo. Aqui o tamanho da peça comparado a um cabo de bisturi, você vê que não é grande, mas se fosse fazer uma cirurgia convencional, você precisaria de uma incisão bem mais ampla, muitas vezes com miotomia, para poder fazer esse mesmo procedimento por cirurgia convencional. Aqui uma outra situação, lactente com obstrução de catéter de Tenkopf, que é catéter para diálise peritoneal. Quando esses catéteres obstruem, o ideal é que você faça também por vídeo para evitar novas aderências. Também aqui com instrumental de 3 milímetros, observando aí a desobstrução, sem necessidade também de amplas incisões, que levaria a mais aderência recorrente nesses casos. Aqui uma criança, um adolescente já de 12 anos, com um feocromostoma, aquele tumor que vai levar a aumento de pressão por liberação de catecolaminas. Então, abordagem também por videolaparoscopia. Nesse caso, você não pode macerar o tumor, tá? Você tem que tirá-lo inteiro. Então, aí você realiza uma incisão. Aqui, no caso, foi feita uma incisão lá embaixo, uma fanistil, que fica escondida pela linha da roupa, onde você retira o tumor completamente, sem macerá-lo. Aqui, uma outra criança com tumor adrenal, aqui um outro tipo histológico, que é o ganglioneuroblastoma, ressecção também por videocirurgia. Nesse caso, como o tumor era menor, já foi só ampliado uma das incisões para uma incisão de 1,5 a 2 centímetros e retirada a lesão. Essas lesões retroperitoneais, por incisão convencional, elas exigem normalmente grandes incisões para você conseguir chegar lá na região do reto peritônio. Então, há um benefício bem importante de realizá-las por videocirurgia. No tórax, uma das indicações são os empimas pleurais. Aqui uma criança, no raio-x de tórax de uma criança já drenada, com empiema pleural septado.
e abordagem por videotoracoscopia para liberação desse pus e dessa fibrina, e o status de raio-x pós-toracoscopia. No começo, se achava que a paciente já ter sido operado previamente era uma contraindicação para a realização de videocirurgia. Isso também já caiu por terra. Então, aqui uma criança de 4 meses, tinha sido corrigida uma mielomeningocele e ela foi submetida à colocação de DVP pelo neurocirurgião. Só que a DVP teve problemas no abdômen, então nessas situações o neurocirurgião pediátrico chama o cirurgião pediátrico para entrar no abdômen, e nesse caso a abordagem também por videocirurgia para evitar também uma incisão abdominal e novas aderências, liberação do catéter, a despeito de já ter incisões prévias abdominais. Aqui nessa outra criança, ela também já tinha 5 incisões abdominais prévias, precisava de realização de procedimento, e foi feita também a mesma situação, uma intervenção por videocirurgia para a realização de cirurgia anti-refluxo. Essa criança depois ainda precisou de uma outra cirurgia, porque ela desenvolveu cálculo biliar, e ela precisou também realizar uma colestectomia, e nós entramos novamente por videocirurgia, e foi conseguido realizar a colestectomia com sucesso. Também evitando novas aderências que poderiam comprometer o funcionamento da válvula de DVP, que alivia a hidrocefalia. A herniorrafia inguinal, em alguns casos selecionados, também pode ser realizada por videocirurgia. Os resultados por cirurgia convencional são muito bons. A videocirurgia, na realidade, ela traz o mesmo resultado, mas ela tem um benefício para aquelas crianças em que há dúvida de se tem ou não hérnia do outro lado. E aí, porque pela introdução da óptica pela região umbilical, você consegue visualizar os 2 canais inguinais, os 2 anéis inguinais internos, e sabe realmente se tem hérnia do outro lado ou não. Nesse caso aqui, uma menina, e a realização da correção por videocirurgia. Aí no vídeo se observa o detalhe do fechamento. Terceiro mês pós-operatório, essa criança tinha hernia inguinal bilateral e uma hernia umbilical, e até a própria incisão umbilical única, ela é difícil de ser detectada aí após 3 meses. Abaixo de 30 dias de vida, passa a ser um maior desafio, mas também, cada vez mais você tem equipamentos possíveis de realização de videocirurgia neonatal. Aqui uma criança de 15 dias de vida, com uma suspeita de perfuração intestinal, não havia uma comprovação, mas a gente precisava tirar a dúvida. Na realidade, o que foi feito foi simplesmente a introdução de uma ótica de 3 milímetros abdominal para identificar se havia conteúdo intestinal ou não, porque havia a dúvida se era. Nesse caso, foi observado que era apenas fibrina, que não havia conteúdo intestinal, e a cirurgia suspendeu aí apenas com a visualização. Se fosse fazer cirurgia convencional, você precisava de uma incisão ampla para ver o abdômen inteiro. Aqui, da mesma forma, uma criança de 3 dias de vida, com diagnóstico já pré-natal de obstrução do adenal, submetida à correção da obstrução do adenal por videocirurgia. Naturalmente, nessas situações, você tem um campo cirúrgico muito pequeno, a necessidade de equipamentos realmente de 3 milímetros, curtos, e, obviamente, um treinamento e uma curva de aprendizado maior para que você consiga realizar esses procedimentos dentro de cavidades menores, como o abdômen de uma criança de 3 dias. E aqui a realização da correção de atresia de esôfago, vocês veem aí o convencional, na foto à esquerda, e a realização da mesma cirurgia por videotoracoscopia. Com a ampliação de imagem, você consegue ver bem as estruturas intratorácicas, aí os ramos do vago, né, o esôfago e a entrada dele na traqueia, que é porque a malformação promove. Então, essa magnificação de visualização ajuda muito no procedimento. Mais recentemente, está começando a entrar os procedimentos de cirurgia assistida por robótica, também na pediatria. Ainda há necessidade de um melhoramento de tamanho de pinças para realização em neonatos, mas crianças acima de 10 quilos, principalmente, isso já é possível fazer com os equipamentos de cirurgia assistida por robótica que já existem hoje. Lembrar que o nome correto é cirurgia assistida por robótica, porque não é o robô que opera sozinho, né? No dia a dia a gente acaba falando da cirurgia robótica, mas o nome mais correto é cirurgia assistida por robótica. Quem opera é o cirurgião, vocês observam ele aí no console, que vai comandar os braços robóticos,
que vão nessa intervenção da plataforma robótica entre o cirurgião e o paciente, você consegue melhoramentos nos movimentos. Entre eles, além da magnificação da imagem, que é melhor do que a videocirurgia convencional, que aí você passa a ter uma imagem em 3D real, como se você estivesse realmente em campo cirúrgico, de cirurgia convencional. Você tem uma manipulação tecidual mais precisa, porque os tremores são filtrados pela máquina, há um grau de liberdade maior de movimentação das pinças, as pinças são diferentes das pinças de videocirurgia, então você consegue fazer movimentos mais precisos e movimentos de maior complexidade, de forma mais tranquila com o robô. Aqui, acho que muitos já viram esses vídeos, tem muito no YouTube isso, por exemplo, das pinças robóticas, aí, por exemplo, descascando uma uva, né, você vê a delicadeza que é. A extremidade distal da pinça robótica, ela é mais delicada do que as pinças de videocirurgia, apesar de o braço do instrumento aí, ele ser de mais calibre do que as que a gente tem de 3 milímetros. Então, por isso há uma limitação nos recém-nascidos, mas as crianças maiores você já consegue fazer muitos procedimentos por cirurgia robótica. Também da mesma forma que a videocirurgia convencional, vários procedimentos hoje já são possíveis de realização por robótica, seguindo a videocirurgia. Aqui um posicionamento de uma criança com os braços robóticos, e o colega, que é um expert disso, europeu, autorizado por ele o vídeo, mostrando aqui os braços mexendo, e você vai olhar lá ao fundo, ele trabalhando dentro do console. Ainda tem coisas para caminhar nisso? Sempre tem, né? O instrumental de videocirurgia tem sido cada vez mais aprimorado, tem alguns que nós ainda não temos no Brasil, mas no exterior já existem, alguns equipamentos mais delicados já disponíveis para melhorar as cirurgias em neonatos. Naturalmente, você exige treinamentos diferentes, então, aqui, por exemplo, é um treinamento específico para a videocirurgia neonatal, em que você opera o coelho, porque tentando simular o que você vai operar dentro de um tórax ou um abdômen de um recém-nascido. Cada vez mais modelos estão sendo desenvolvidos para treinar cirurgiões, né? O ideal é que você treine o máximo possível nessas estruturas antes de ir para a cirurgia real. Aqui são modelos ex vivo, em que ele constrói uma cavidade torácica aí, com silicone e EVA, e você coloca uma peça real de um animal ex vivo para a realização do procedimento. Vocês observam aí que o modelo, no final, ele é bem pequeno, para você se acostumar a trabalhar com cavidades bem pequenas. Na videocirurgia, você tem muito uso da realidade virtual, que é utilizado para treinamento, e é obrigatório esse passo da simulação antes de você começar a realizar cirurgias robóticas efetivamente. No período fetal, também já começam a aparecer os procedimentos por videocirurgia, chamado fetoscopia cirúrgica. Então, por exemplo, a mielomeningocele, a cirurgia clássica e que tem resultados comprovados é a cirurgia a céu aberto, mas cada vez mais tem se desenvolvendo a possibilidade de realização por fetoscopia, mas ainda necessitando aprimoramentos técnicos para que a gente tenha realmente certeza de que iguala a cirurgia aberta. E a intervenção de outras tecnologias, como a inteligência artificial, né, o aprendizado de máquinas, aí, análise de dados, em que a tendência é que esses robôs eles comecem a ajudar o cirurgião também em algumas decisões. Aqui, por exemplo, na foto, você observa uma utilização de imagem, e a imagem combinada ao que você vê no campo cirúrgico, combinando imagens, por exemplo, de tomografia, para auxiliar a localização de tumores durante o procedimento cirúrgico. Também, nesses aprimoramentos, o desenvolvimento de também robôs cada vez mais acessíveis, e aqui vocês observam o chamado single port, em que através de uma única introdução de trocarte, você tem uma ótica que é maleável, você tem pinças completamente maleáveis, de tal sorte que você entraria com todas elas através de uma única incisão, para a realização de procedimentos. Ainda tem também limitações técnicas, esse tipo de
de tecnologia, mas a tendência cada vez mais é isso ser aprimorado. Então, finalizando, podemos concluir que na pediatria, em cirurgia pediátrica, você tem possibilidade ampla de uso de procedimentos de videocirurgia com instrumental adequado, provendo segurança igual ou superior aos procedimentos de cirurgia convencional. Isso permite a realização de incisões ainda menores, com melhor efeito estético e menor morbidade. Naturalmente, há de se respeitar as técnicas cirúrgicas, mas, por vezes, a mudança ela é possível, se aquilo foi comprovado que realmente é efetivo. E tudo isso deve ser feito considerando que o índice de complicações não pode ser nunca maior do que uma cirurgia convencional. Ele tem que ser, no mínimo, igual ou menor, e aí prover melhorias também para as crianças. Como falado no início, né, nós precisamos sempre buscar melhorar o presente, mas sempre ter olhar no passado para evitar cometer erros, né? Não olhar para o passado e achar que tudo que a gente imagina ela realmente vai ser melhor, faz com que você acabe cometendo erros desnecessários. Então, é importante a inovação e a melhoria do conhecimento, sem dúvida, mas isso precisa ser acompanhado pela prudência e pela humildade de ouvir a todos, para que você consiga avançar mais rápido e evite efeitos deletérios no seu paciente. Essa frase de Bill Gates é interessante, que ele comenta que, às vezes, a gente superestima a mudança que vai acontecer nos próximos 2 anos, né? Nem sempre é aquilo que a gente achava que ia correr tão rápido, mas ao longo de 10, muitas vezes a gente subestima. Quando menos espera, as coisas caminharam muito mais rápido do que a gente imaginava. A todos pela atenção, meu muito obrigado.